Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Com o nosso software Wild Horses, analisamos hoje Bitcoin cotada em dólares, para a semana que termina nesse domingo, às 23h59, 23 de setembro. Nesse primeiro gráfico, onde o nosso software fez o enquadramento dos preços dentro dos canais que melhor representam o seu comportamento, vemos que os preços estão dentro de um canal de baixa. Para quem vem acompanhando as nossas análises nas últimas semanas, vocês já devem ter notado que o canal de baixa em que o nosso algoritmo está enquadrando os preços tem cada vez uma inclinação menor, ou seja, a queda esperada para os preços dentro dessa configuração atual é cada vez menor. Independente disso, nós fomos os primeiros a identificar que a Bitcoin vinha abandonando suas altas e baixas extremas e migrando para uma trajetória horizontal. Essa trajetória horizontal ela começou a ser formada em fins de março, início de abril, e passou a ser confirmada em início, meados de junho. Bom, nesse gráfico aqui, nós vemos que as tarjas horizontais que estão ao fundo, elas têm uma coloração verde azulada de acordo com essa escala aqui, que corresponde a qual a frequência com que os preços visitaram cada uma dessas regiões. Isso funciona dentro da nossa interpretação como um atrator para os preços, onde eles naturalmente vão migrar para essa região e dificilmente vão romper essa região. Isso vai acontecer com falta de volume, os preços migram para ela, e com excesso de volume eles conseguem abandoná-la. Nessa perspectiva, nessa abordagem, nós interpretamos o volume como a força dos preços. A força dos preços, então, representada pelo volume de negociação em relação à média dos períodos anteriores, está representada nessa barra horizontal ao fundo do gráfico, de acordo com essa escala, onde a nossa unidade de deslocamento são os desvios padrão. Nós vemos aqui então que os preços atualmente estão ao limite superior desse canal de baixa, dentro, praticamente ao topo, de uma região onde eles principalmente visitaram nessas últimas semanas. Isso significa que ele pode romper, porém é bastante provável que ele volte para baixo ou se mantenha dentro dessa região e dentro desse canal. Para fazer o rompimento desse canal, ele teria que ter uma força de volume. E aí a gente olha aqui e vê que não, que atualmente ele tem uma força nos preços, ou seja, um volume de negociação um pouco mais baixo do que a média. Porém, nas últimas 2 semanas, essa e a anterior, os preços e volumes se movimentaram em direções opostas, ou seja, o preço caiu, o volume subiu, o preço voltou a subir, o volume caiu. Esse comportamento é praticamente inédito dentro do histórico dessa moeda, onde nós vemos preços e volume de negociação se movimentando junto. Em especial, nós temos essa alta aqui, que corresponde a essa região, e depois uma posterior queda com volume menor, depois aqui uma nova aceleração início de agosto, também com volume de preços de negociação acima da média, e posteriormente então um retorno com volume menor. Porém, nessas últimas semanas nós tivemos uma queda com volume e agora uma alta sem volume, correspondendo a esse último intervalo aqui. Esse padrão, então, já se repetindo pela segunda semana, pode estar indicando um início de uma fase de maturidade da Bitcoin, onde o viés especulativo dá lugar a uma maturidade maior, uma estabilidade maior na negociação, nos preços, e aí a oscilação dos preços gradativamente deixa de ser governada pelo volume de negociação e passa a ser governada por outros fatores de mercado. Então, para a gente ter uma ideia mais precisa do que pode estar acontecendo com a Bitcoin, nós analisamos a Bitcoin cotada em dólares numa perspectiva de mais curto prazo, nesse caso agora 23 semanas. O gráfico anterior era com horizonte de 59 semanas.
Aqui o nosso software enquadra os preços dentro de um canal horizontal ou leve alta, como queiram, e os preços se encontram dentro de uma faixa em que ele praticamente esteve dominantemente dentro ao longo desse intervalo, ou seja, a faixa mais visitada é a faixa de preços onde eles se encontram atualmente, e ele está no centro dessa faixa. Ele tem espaço para subir porque ele está no fundo do canal, então ele poderia subir até praticamente 8.100, 8.200 dólares sem abandonar esse canal, e ele tem espaço para chegar ao topo dessa faixa sem abandoná-la, nesse caso em torno de 6.700 dólares, aqui, como a gente pode verificar aqui pela escala de preços. Ele mostra aqui então a perda de volume com o aumento de preços, em contraste com a queda de preços e o respectivo aumento de volume que aconteceu na semana anterior. Bom, qual a probabilidade então, existe uma expectativa dele seguir o movimento de alta e atingir o topo dessa região? Sim, isso fica evidenciado porque 3 semanas atrás ele atingiu o topo dessa região aqui em torno de 6.700 dólares, com um volume de negociação bastante próximo ao volume atual. Então, existe sim essa possibilidade. A notícia boa desse gráfico é que o fundo logo acima de 6.000 dólares, em torno de 6.100 dólares, ele foi respeitado em todos os testes subjacentes subsequentes. Tá? Isso quer dizer que esse ponto aqui funcionaria como um pivô não de alta, mas um pivô de horizontalização do movimento nos preços. Ele é um marco dessa nova trajetória e enquanto ele for respeitado, nós podemos esperar que os preços se mantenham dentro dessa faixa aqui. Para que uma tendência de alta seja configurada, nós precisamos exceder essa região, o que vai corresponder a romper esse canal. Então esse canal aqui ele é bastante representativo da tendência atual numa perspectiva de curto prazo para os preços do Bitcoin. Vamos agora analisar esse ativo numa perspectiva independente, que é um gráfico onde nós fazemos a previsão direta dos preços. Aqui nós vemos que a nossa previsão, por esse algoritmo independente dos anteriores, para 23 de setembro, 23 horas e 59 minutos, esse próximo domingo, é 6.756 dólares, admitindo um intervalo de 6.200 a 7.200 dólares, ou seja, essa região aqui, cujo centro 6.700. Para entender um pouco melhor esse gráfico, a linha preta corresponde aos preços de fato e a linha cinza corresponde à nossa previsão. Aqui vocês veem que para essa semana do dia 16, esse último domingo, as duas coincidiram, ou seja, nós tivemos a previsão exata do preço na data de fechamento, que foi dia 16, esse domingo agora que passou. O nosso algoritmo está identificando então uma alta, e a região também se elevou em relação à região prevista para a semana anterior, ou seja, existe uma tendência de alta. Então é interessante notar aqui, para fazer esse fechamento, que a previsão desse algoritmo, que é independente dos demais, está de acordo com a alta que eles estão admitindo, ou seja, esse valor de 6.756 corresponde ao topo da região mais frequentemente visitada no gráfico das 23 semanas anterior e no primeiro gráfico das 59 semanas. Então, a nossa expectativa é que a trajetória de alta continue e que ele atinja, sim, esse patamar aqui de 6.750 dólares, 6.756, nesse domingo, com um volume que está de acordo com o volume da semana anterior, ou seja, ele vai continuar com o volume mais baixo e vai continuar subindo. Tá? Se isso é uma perspectiva de alta para essa semana, isso não é um bom sinal em termos de possibilidade de romper esses canais horizontais que ele está se encontrando e assumir novamente uma trajetória altista, buscando 8.000, 9.000, 10.000 dólares. Tá? Isso não está
indicado aqui por esse comportamento atual, em especial essa inversão de correlação preço-volume se movendo juntos. Essa é a nossa análise para Bitcoin para essa semana. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode acompanhar nossas análises no nosso canal no Telegram, no nosso canal Hello Wild Horses, ou pelo nosso canal no YouTube, ao qual você tem acesso aqui pelo nosso website. Na nossa página você tem a nossa playlist ali. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Lembramos que segunda-feira analisamos o Bitcoin, terça-feira analisamos o Ethereum e quarta-feira analisamos o Ripple. Muito obrigado, até mais.